Ok, amados? É um culto de ação de graças e eu quero repartir uma palavra com você, baseado no Salmo 138, e falar com você sobre o espírito de gratidão. Nós temos um coração grato ao Senhor, como eu disse logo no início do nosso culto hoje, não apenas pelas muitas coisas boas que o Senhor proporcionou a todos nós, pelas muitas bênçãos que Ele derramou sobre nós, sobre todas as vitórias também que o Senhor nos permitiu conquistar, né? Superações, um conjunto de coisas boas e abençoadas que o Senhor nos dá, mas muito mais do que aquilo que tem a ver com a nossa necessidade, a nossa satisfação, os nossos sonhos, os nossos desejos. Muito mais do que tudo isso, os propósitos de Deus. Deus continua trabalhando e obrando em nós a sua vontade, trabalhando em nós, em cada um de nós, para formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Então, Deus não para de fazer isso. Deus continua trabalhando nesse sentido. E Ele não usa, honestamente, a pedagogia de Deus usa muito mais como ferramenta as tribulações, as aflições, do que as coisas boas que acontecem sobre nós. Acontecem muitas coisas boas, a gente celebra, a gente se alegra, mas honestamente o nosso caráter é moído, nosso caráter eu diria, forjado ao caráter de Cristo quando a gente está passando por algumas lutas e algumas dificuldades. Parece que é assim que acontece, de forma que, assim como o apóstolo Paulo, ele se alegrava inclusive das tribulações, porque sabiam que as tribulações iam produzir um peso de glória para a vida dele, assim também nós nos alegramos. Então, a gente não se alegra e não agradece a Deus somente pelas coisas boas que acontecem conosco, mas, na verdade, por todas as coisas que acontecem conosco, porque no dia que as coisas dão certo, a gente celebra, nos dias que as coisas não muito bem, a força do Senhor é conosco. Amém? O dia que a gente tem conquistas e realizamos coisas lindas, maravilhosas, a gente faz festa, mas no dia que a gente tem perdas, o Senhor preenche. O Senhor preenche esses lugares, preenche o nosso coração, preenche a nossa alma, e Ele forja um pouco mais do seu próprio caráter em nós, e a gente continua crescendo. Amém? Como disse já outra vez, na maioria das vezes, Deus nos abençoa muito mais quando tira as coisas de nós, do que quando acrescenta. Amém, queridos? Esse amém foi meio xoxo, mas é normal, né? É normal isso. O fato é que nós precisamos de uma reprogramação. A gente tem a tendência de, como eu fiz uma vez, né? Dar o microfone para você, dê um motivo de gratidão ao Senhor, e é evidente, a tua cabeça e o teu coração vai funcionar pensando nas coisas que Ele proporcionou para você, as coisas que têm a ver com você, com os teus desejos, sonhos e vontades, e aquilo que Deus proporcionou para você, e os nossos motivos de gratidão geralmente giram em torno de nós mesmos. Ok? Não é assim? Está totalmente errado isso? Não, necessariamente não. Mas o fato é que há uma carga exagerada de ego, uma carga exagerada de nós mesmos, talvez no nosso conceito, na nossa relação com o Senhor. E, de repente, nós passamos por muitas perdas, e alguém me dá o microfone e diz assim: quais são os seus motivos de gratidão ao Senhor? Eu falo: olha, eu experimentei a presença do Senhor, e a sua força, e o seu consolo, nos diversos momentos de perdas que passamos neste ano, quando eu perdi a minha sogra, minha esposa perdeu a mãe, perdemos um ente importante, querido da família, sentimos a presença do Senhor, sentimos a presença e a direção do Senhor em vários momentos de conflitos em que buscamos a sabedoria de Deus e a palavra de Deus orientou e consolou o nosso coração. Em outros momentos de choro e lamento, nós buscamos a presença do Senhor e
pudemos ser fortalecidos, a presença dele invadiu o nosso coração, invadiu a nossa mente, a nossa compreensão, nossa fé foi fortalecida, foi robustecida, e assim eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque Ele esteve presente em todos os momentos. Eu louvo a Deus pela sua presença, eu louvo a Deus pelo seu consolo, eu louvo a Deus pelas suas misericórdias, porque Deus é tremendo em todas as situações. Por isso nosso coração convive com o espírito da gratidão, que esse é o tema da nossa mensagem. Amém, queridos? E o espírito da gratidão tem muito mais a ver com Deus do que conosco. Amém? Então a nossa ação de graça que deve permear o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida, a nossa experiência cristã, tenha Deus como centro, tenha Jesus como alvo e como centro, e não a satisfação das minhas vontades, dos meus desejos. O centro é Deus. Amém, queridos? O centro é Deus. Se os seus propósitos estão sendo trabalhados, Ele está trabalhando os seus propósitos na nossa vida, mesmo quando tira da gente a paz e tira da gente, não a paz da presença de Deus, mas tira da gente algumas coisas que põem o nosso coração em conflito. Glória seja dada ao Senhor em todos os momentos e situações. Amém, queridos? Parece que o rei Davi experimentou algo parecido com isso no Salmo 138, e eu quero ler com você nesse Salmo, e eu quero destacar pelo menos 4 verdades que estão nesse Salmo para abençoar o nosso coração e a gente seguir com todos os demais motivos de gratidão que nós temos para manifestar ao Senhor nessa noite. Salmo 138, primeiro verso, diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? A primeira verdade que eu tiro desse texto, não vou fazer uma mensagem expositiva, eu vou tirar desse texto 4 verdades que são importantes, relacionado ao tema do nosso espírito de gratidão, ou espírito de gratidão que deve invadir o nosso ser. A primeira verdade é a seguinte: agradecemos e louvamos a Deus, porque Ele é misericordioso e verdadeiro. Amém? Perceba que o próprio salmista, Davi, ele foca no Senhor, não apenas nos socorros que ele recebeu, nas graças que ele recebeu, ele foca em quem Deus é, em primeiro lugar. Amém, gente? Porque esse Salmo 138 é um salmo de gratidão. Ele é classificado como salmo de gratidão, junto com mais uns 15 ou 20 salmos em todo o saltério, que são classificados como salmo de gratidão. E esse também. E neste salmo, que o tema geral é gratidão e louvor ao Senhor, a primeira coisa que ele faz é focar em quem Deus é. Amém? Não é focar na gente, no nosso coração, naquilo que nós recebemos, né? E fomos saciados. Não.
a nossa gratidão, nosso coração é invadido pela verdade de que nosso Deus é misericordioso. Amém, gente? E Ele é verdadeiro, a sua verdade nos alimenta, a sua verdade é o nosso pão, a sua verdade é que enche a nossa alma, a sua verdade é que ajusta o nosso interior ao céu, a sua verdade é que nos dá sabedoria, a sua verdade é que nos corrige. Amém, gente? Então, é interessante notar isso. Mas, o fato dele pensar em Deus como Deus misericordioso, faz a gente lembrar de 2 Coríntios capítulo 1, nos versos de 3 a 5, 2 Coríntios 1, de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É muito lindo quando os autores bíblicos descrevem Deus dessa forma. É muito lindo, é muito maravilhoso. Fala de quem Deus é para com a gente. Ele é todo-poderoso? Sim, Ele é. Ele é o Senhor dos exércitos? Sim, Ele é. Ele é o Senhor juiz que julga e vinga os seus inimigos? Sim, Ele é esse Deus mesmo. Mas com relação ao seu povo, muitas e muitas vezes na palavra de Deus, Ele se revela Deus de misericórdia, Deus de consolação. Eu sou um Deus de amor. Muitas vezes eu tenho cuidado, eu sou um pastor, eu sou um bom pastor, não sou qualquer pastor, eu sou um bom pastor. Eu cuido dos meus, eu cuido das minhas ovelhas. E os meus ouvidos estão atentos à oração dos meus filhos, aqueles que me buscam em contrição e humildade. Isso é importante, tá? Adianta levantar a voz com arrogância, buscando e cobrando de Deus as coisas, não vai rolar, não vai rolar. Mas aquele que teme ao Senhor e vai à sua presença com coração contrito, com coração humilde, lembrando quem Ele é, lembrando quem você é, os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles humildes, Ele recebe aquele de contrito coração, mas o arrogante, o soberbo, Ele rejeita. Não funciona desse jeito. Então, Deus se revela a nós como Deus de misericórdia. Isso é maravilhoso para nós, porque Ele é do jeito que Ele é, então a gente tem muito a agradecer. Muito, muito a agradecer. Ok? Eu posso recorrer a Deus crendo que Ele é um Deus que tem prazer nas misericórdias. O que é a misericórdia? Misericórdia em latim é misericardia, né? Misericórdia. Há duas raízes, miséria, né, e coração. Cardia, coração, miserê é de miséria. Então, o fato de nosso Deus ser um Deus misericordioso é um Deus que coloca o seu coração na nossa miséria. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Ele olha para a gente. O pecado nos miserabilizou. O pecado miserabilizou nosso caráter, o pecado miserabilizou nossa consciência, o pecado miserabilizou nossos sentimentos, o pecado miserabiliza nossas emoções. A gente é gente cheia de trauma, cheia de defeito, cheia de nhaca para resolver. Ele olha para a gente, Ele nos vê nas nossas misérias, nas misérias que o pecado produziu na nossa vida, nas nossas gerações e tudo mais, e Ele se compadece. Ele põe o seu coração e, por causa das suas misericórdias, Ele não nos dá o que geralmente a gente merece. Então, a misericórdia é quando Deus não nos dá, Ele poupa a mão, Ele segura a mão e não faz, de fato, aquilo que a gente merece. E a graça é quando Ele entrega para nós o que nós não merecemos. Na misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos, mas na graça, Ele dá o que não merecemos. Tudo isso por causa de Jesus. Em Jesus, a misericórdia do Senhor é plena em nós. Em Jesus, a graça do Senhor é plena sobre a nossa vida. Ele olha para nós, Ele vê as marcas do sangue de Cristo quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aí, por causa de Cristo em nós, Ele exerce misericórdia, Ele cuida da gente, me busca, pede perdão. Eu estou aqui pronto para pôr o meu coração na tua vida, me derramar em graça depois da misericórdia e abençoar você com coisas que você não merece. Mas eu vejo meu filho em você,
Eu vejo o sangue do meu filho em você, e por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, eu vou derramar sobre você bênçãos incontáveis, aquelas que são de Jesus, as bênçãos de Cristo. Né? Efésios capítulo 1, verso 3, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. O fato de termos Cristo na nossa vida, termos o Espírito de Cristo na nossa vida, Deus olha para nós e vê Jesus em nós, as marcas do sangue, aí Ele libera as bênçãos dele sobre nós. Agora, isso tudo é potencial, está disponível, Ele não derrama sem medida, Ele não derrama assim, aleatoriamente, sem critério, as suas bênçãos sobre nós. Fato é que todas as bênçãos, a gente nem sabe explicar direito o que é isso, todas as bênçãos. Sei lá, difícil dizer. Talvez o máximo que a gente tentasse explicar todas as bênçãos de Deus, a gente ainda não ia chegar no que de fato é todas as bênçãos de Deus. Então é muito maior do que a gente já imaginou. Mas quando a gente se arrepende, a gente busca a presença com coração contrito e humilde, e a gente crê nas suas misericórdias, aí o sangue vem sobre nós, o perdão sobre nós vem, aí de alguma forma a gente acessa a essas bênçãos e Ele libera sobre nós essas bênçãos. Isso é motivo de gratidão? Muita, muita. Deus se revela misericordioso. Ele precisa se revelar misericordioso para com a gente, senão a gente está enroscado. Glória a Deus. Ele sabe que Ele precisa exercer misericórdia. Agora, o mais legal é que Ele fala que Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em ser abençoador, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em derramar, Ele tem prazer em ajudar a gente. Ele tem prazer em formar Cristo em nós. Ele tem prazer nessas coisas todas. Deus é bom. Deus é bom ou não é bom? Deus é maravilhoso. A gente tem que agradecer Ele muito. Segunda verdade, agradecemos e louvamos a Deus porque Ele atende ao clamor de seus filhos. É a segunda verdade que eu tiro principalmente dos versos 3 e do verso 6. Os filhos recorrem a Deus quando estão atribulados, muitas vezes, é evidente, claro. E os filhos humildes e contristados serão ouvidos pelo papai. Imagina só, os ouvidos do Senhor estão inclinados, prontos a nos ouvir. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque Ele atende, Ele está atento. Não apenas atende, Ele está atento. É interessante essa expressão, Ele está atento. Atento, Ele está em atenção, constante e permanente sobre você, os seus olhos estão sobre você, e Ele está atento, a hora que você vai sair do orgulho e vai recorrer a Ele, a hora que você vai sair da arrogância e vai se contristar na sua presença, Ele está atento, prestando atenção, está atento. Ele sabe o que está se passando, Ele sabe as dores do coração, Ele sabe os conflitos, Ele sabe das suas necessidades, mas Ele fica atento para saber a hora que você vai buscar, ou como você vai buscar, né? O tempo que você vai investir na sua presença, para que Ele possa, então, te ouvir, te perdoar com misericórdia e começar a derramar sobre você aquilo que de fato você precisa e mais ainda, aquilo que Ele quer derramar sobre você. É lindo demais. Ele está atento. Ele não está disperso, Ele não está longe. Nosso Deus está perto. Está atento a uma distância. Qual a distância? A distância de uma oração. A distância de um ajoelhar-se. A distância de um instante em que você foca seus pensamentos na sua presença. Ele está nessa distância. A oração transcende todo o espaço sideral. Num instante de oração, a gente sai da terra e vai ao céu. Num instante de oração, nosso espírito de repente está diante da sua presença em seu trono. Num instante a gente percorre bilhões de anos-luz de distância e de repente a gente está diante dele. Amém? O nosso Deus é assim. Terceira verdade, agradecemos e louvamos a Deus porque Ele me refaz, muito linda essa palavra, me refaz a vida em meio à tribulação. Essa palavra me refaz é muito linda. Ela em hebraico é a palavra shayar. E ela tem um sentido muito lindo. Ela pode significar refazer, reviver, revigorar,
dar vida. Uma das raízes dessa palavra, shayar, ela também é usada para vento, para sopro, para fôlego, para sopro. E lembra o sopro de vida que entrou em Adão. Por isso, uma das traduções aqui é dar vida. A mesma coisa que Deus fez com Adão quando soprou em suas narinas, depois que ele fez do barro mole um ser. Barro mole. Amém? Barro mole. Né? Um ser. E ele sopra e ele gera vida. Esse texto está dizendo que o Senhor, Ele nos reconstrói se for necessário. Ele sopra de novo esse sopro em nós, que é um sopro de vida para nos reviver, para nos reavivar, para nos refazer, para nos reconstruir. Barro mole. Amém? Barro mole, barro mole. Mas tem que amolecer. Esse é o processo de humilhação, de quebrantamento, barro mole. Aí ele sopra em nós. Quando a gente vai a Deus todo endurecido, não rola. Mas quando a gente vai quebrantado, mesmo em pedaços, mesmo em cacos, Ele sopra em nós de novo o seu sopro e Ele nos reconstrói. Isso é refazer. Isso é lindo demais. Outra coisa, que esse verbo refazer, ele está numa forma, não em português, que não tem, uma forma em hebraico que se chama piel. Está aí no esboço, eu acho. Está nessa forma piel. Não tem tradução, não tem essa forma em português, mas a forma do verbo piel, ela traz a ideia de uma ação intencional e intensa. Uma ação do verbo, o sujeito pratica a ação do verbo de maneira intensa e intencional. Isso significa muito, porque o Senhor quer nos refazer. Amém? E é intenso esse negócio. Ele não apenas, eu vou fazer, já que ele está me pedindo, né, eu vou fazer alguma coisa. Não, não. Deus quer, Deus trabalha para isso. Às vezes Ele que nos mói. Estão comigo? Às vezes Deus é que nos mói, para depois poder nos refazer. Só que o lance é o seguinte: só que toda vez que Ele nos refaz a partir da forma de Jesus. Ele não nos refaz para a gente ser igual. Ele nos refaz para ficar mais parecido com Jesus. Jesus é a forma. Amém, queridos? É essa a ideia desse verbo aí. Ele nos refaz. Olha só, de maneira intensa e intencional, o Senhor, a propósito, às vezes mói a gente, para depois poder nos refazer. E isso pode significar moedura, esmagamento e às vezes luta e aflição. Então eu louvo ao Senhor, porque se Ele está me moendo, para depois me reconstruir ao modelo mais parecido com Jesus Cristo, eu o louvo. Amém? Aí você vai entendendo o que é espírito de gratidão. E não apenas porque as coisas estão bem, estão dando certo, e você foi abençoado de muitas formas esse ano. Não, é porque o espírito de gratidão invade o teu coração, porque eu sei que até no meio das lutas e tribulações, o Senhor está me moendo, mas é para me reconstruir ao modelo de Cristo. Amém? Isso é lindo demais. Eu não consigo não agradecer ao Senhor. Meu coração se enche de gratidão, só porque Deus é desse jeito aí. Deus é assim, Ele é maravilhoso. Era maravilhoso. Aleluia. Quando as tribulações nos derretem, nos faz perder as estruturas, Ele sopra seu fôlego em nós e nos refaz. Quando nos refaz mais parecidos com Cristo. Ele nos dá força para permanecermos firmes, confiando em sua soberania e cuidado. Lembra que no início eu disse que o nosso espírito de gratidão não é só por causa de nós mesmos, o foco não está em nós, o foco está em Deus. Aí você vê dois exemplos, eu quero destacar dois exemplos aqui. Ele nos dá força para permanecermos firmes, confiando em sua soberania e cuidado. O primeiro exemplo, um exemplo que eu já dei, mas é tão legal que eu quero falar de novo.
Um tal de Horácio Gates Spafford. Ele é o autor de uma canção, um hinário cristão, o hino 398. Esse camarada, no final do século XIX, é um americano, era um advogado, ele estava saindo de férias e era amigo de Dwight Moody. Dwight Moody foi um dos maiores pregadores do século XIX nos Estados Unidos. Ele saiu de férias e mandou a família para a Inglaterra. Dwight Moody ia fazer uma série de conferências na Inglaterra e ele e sua família iam acompanhar Dwight Moody. E houve um problema e ele não pôde ir junto com a família, e ele mandou a sua esposa e 4 filhas para essa viagem antes dele. O navio saiu dos Estados Unidos. Em determinado momento, esse navio foi abalroado por uma outra embarcação. Esse navio naufragou e as 4 filhas do Horácio faleceram. A mãe conseguiu sobreviver, foi resgatada junto com várias outras pessoas. Mais de 200 pessoas morreram nesse acidente e os sobreviventes chegaram até a Inglaterra. Da Inglaterra, a esposa do Horácio mandou um telegrama para os Estados Unidos e ele recebeu a notícia e ele se arrumou e pegou um navio e foi em direção da Inglaterra. E quando ele estava passando nas imediações onde o acidente tinha acontecido, ele foi tomado por evidentemente tristeza, mas também por um consolo maravilhoso da presença de Deus, e ele escreveu um hino. Ele escreveu um hino que em português é traduzido "Sou Feliz". É aquele que a gente canta: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, onde for o que... como que é? Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Cante. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O coro. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Numa hora do falecimento das 4 filhas, ele escreve um hino e o tema é "Sou feliz". Ou esse camarada é completamente doido, ou ele é um homem cheio de Deus. Ou as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Ele entende o que é gratidão. É o mesmo motivo de Paulo, em Efésios, capítulo 5, nós pregamos uma série de mensagens, quando ele fala para termos um espírito grato. E sermos gratos em todas as coisas. E lembra que a carta aos Efésios é a carta da prisão. Provavelmente foi escrita na 2ª prisão em Roma. E ele está no lugar mais profundo, cheio de cocô e xixi em volta, amarrado num tronco, à luz de uma única vela, escrevendo, talvez com a ajuda de Lucas, ditando e Lucas escrevendo a carta aos Efésios. E ele está nessa condição dizendo: sejam gratos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. As suas misericórdias são tremendas. E nós somos plenamente felizes com Ele. Sejam gratos em todo o tempo. Deem graças ao Senhor em todos os instantes. É assim, ele está ditando, porque ele está com as mãos amarradas no meio de cocô de xixi, amarrado num tronco com escuro, e Lucas estava lá nessa condição, não estava preso, mas escrevendo a carta, enquanto ele ditava. Como é que um homem nessa condição consegue dizer: eu sou plenamente grato ao Senhor? Porque ele entende o espírito da gratidão. Estão comigo? Daí você vai, o segundo exemplo é Abacuque, o profeta Abacuque. São 3 capítulos só, dá uma lida em Abacuque. Parece que você está lendo o jornal de amanhã, quando você lê Abacuque. Abacuque é conhecido como o profeta questionador.
Ele chega para Deus fazendo perguntas, cheio de marrento, muito marrento, o profeta Abacuque. E começa a perguntar, como assim que o Senhor está vendo? O profeta Abacuque, ele escreveu um pouco antes do cativeiro babilônico. Então ele começa a perguntar, mas a nação já estava debaixo de opressão, a Babilônia já tinha invadido a Síria, já estava tomando conta de Israel, a parte norte, mas não tinha chegado em Jerusalém ainda, e havia uma opressão muito grande por parte dos babilônios, estavam tomando, era um império mundial, estava tomando todos os territórios, e de repente Abacuque pergunta para Deus, como assim o Senhor não está vendo o que Ele está fazendo com o seu povo? O seu povo, o Senhor não está fazendo nada? Só o Abacuque faz isso, né? Só o profeta Abacuque faz esse tipo de pergunta, né? O senhor não está vendo o que aconteceu e não fez nada? Né? Aí Abacuque, ele busca a presença de Deus, essa aqui é a diferença. Ele busca a presença de Deus, ele se retira, ele empreende um retiro, e ele começa a fazer perguntas e ele fica lá até que Deus fale com ele. Amém? Até que Deus fale com ele, e ele faz uma pergunta, Deus responde, ele faz uma segunda pergunta e Deus responde, e ele faz uma terceira pergunta e Deus carrega Abacuque de revelação. De repente os céus se abrem e ele ouve a palavra de Deus, e ele compreende a obra de Deus. Ele olhava só para o problema, para a angústia, para a tribulação, para a opressão, para o governo, para as coisas ruins que estavam acontecendo. E ele tirou os olhos de Deus, mas o profeta, eu vou me retirar para olhar Deus. Aí Deus mostra para ele um pouco da história, como Deus é soberano e continua no controle de todas as coisas. Não é o homem, não são os governantes. É Deus, continuará sendo Deus, Ele que controla todas as coisas. De repente, a condição física não mudou muito, porque anos depois, Nabucodonosor invade Israel e chega até Jerusalém, destrói completamente Jerusalém, leva cativo muitos para a Babilônia, e a situação não mudou, ela só piorou. Mas de repente, por causa da revelação que Abacuque recebeu, ele no final do capítulo 3, ele escreve o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Não é porque as coisas estão dando certo, porque eu conheço Deus e eu sei que Ele está no controle, e o que Ele está fazendo está certo. Amém? Amém? Eu sou grato porque eu estou mirando em Deus, eu não estou mirando em mim. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto. Não é só se alegrar, é exultar. Exultar é ser invadido por uma alegria grande, maravilhosa, que se transforma em ações de louvor, explosão de gratidão, explosão de alegria. E a gente de fato é tomado pela presença de Deus quando temos essa experiência, essa presença, essa revelação, esse entendimento de quem Deus é. Exulto no Deus da minha salvação. Ele começa a lembrar quem Deus é. Opa, o meu Deus é o meu Deus da salvação. Pode virar, mudar governo, pode ir para lá, para cá, pode chover para cima e para baixo, não importa. O meu Deus é o meu Deus, e o meu Deus é um Deus de salvação. Amém? O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Uau! Que maravilha! Que maravilha! Como que alguém consegue cantar um cântico desse daqui, diante da iminência da nação toda ser invadida por inimigos e destruir tudo? Porque ele aprendeu a ver a história e ver todas as situações do ponto de vista de Deus. Por isso, seu coração é cheio de gratidão e louvor. Em quarto lugar e último, agradecemos e louvamos a Deus porque Ele continua trabalhando para cumprir seus propósitos de formar Cristo em cada um de nós. Somos gratos não apenas porque Ele nos dá coisas, somos gratos porque Ele não desiste de obrar em nós a maturidade na medida
da estatura de Cristo. Amém, queridos? Os 4 verdades que eu destaco do Salmo 138. Primeiro, agradecemos e louvamos a Deus porque Ele é misericordioso e verdadeiro. Agradecemos e louvamos a Deus porque Ele está atento ao clamor de seus filhos. Agradecemos e louvamos a Deus porque Ele me refaz a vida em meio à tribulação. Agradecemos e louvamos a Deus porque Ele continua trabalhando para cumprir seus propósitos de formar Cristo em cada um de nós. Amém, queridos? Amém? Fica de pé. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, duram para sempre, duram para sempre, duram para sempre. Por isso nosso coração é grato, por isso podemos agradecer pelo ano de 2025, com tudo o que aconteceu, pelos ganhos, pelas perdas, porque Deus continua no controle, Ele celebra conosco ou nos fortalece no dia da luta e da tribulação. Bendito seja o Senhor, porque todo esforço é intencional da parte de Deus de formar Cristo em nós. Amém? Às vezes Ele que nos mói para depois nos refazer. Vai fazer a gente mais parecido com Jesus nesse negócio todo. Amém, queridos? Abaixa a tua cabeça e faça a tua oração. Agradece a Deus por quem Ele é. Foca em Deus. Agradece. Passa alguns instantes assim, por favor.